Olá pessoal, hoje Isaías capítulo 37, a oração de Ezequias. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim o mordomo e Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e farei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué e achou ao rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações, os quais meus pais destruíram? Gozã e Razã e Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as suas terras e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e prata, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. De ti zomba a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus servos confrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano.
E cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir para tu, para que fosses destruído as cidades e fortificadas, e as reduzisse em montões de ruínas. Por isso seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, o feno dos telhados e o trigo queimado antes da seara. Porém eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, porque da tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porquanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso vai ser um sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, plantai vinhas e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Destruição dos exércitos dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Isaías capítulo 38. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse ele: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. E isso te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: no cessar de meus dias
ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos, disse, não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, e ele me cortará do tear. Desde amanhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde amanhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Aiçava os meus olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. O que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. O vivente, esse te louvará, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E disse Isaías, tomem uma pasta de figos e ponham como emplastro sobre a chaga e sarará. Também disse Ezequias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 39. Os embaixadores de Babilônia enviados em Jerusalém. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, o ouro, a prata, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos teus tesouros. Coisa nenhuma houve na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrou. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, vieram a mim da Babilônia. E disse ele: que foi que viram na tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrei. Então disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti e tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Isaías 40, o livramento prometido ao povo de Israel. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz disse: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anunciais boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis que aqui está o nosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. E eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da tua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, ou quem teve a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo? E lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os teus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes, torna em coisa vã os juízes da terra. O que reduz a nada. Mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra. O seu tronco já secou. Quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a bragana. A quem, pois, farei semelhante para que eu seja igual, diz o Senhor? Levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto com asas como de águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.